Das coisas que eu acho mais bonitas dessa música, além de ser uma composição do Padre Zezinho, que está diretamente ligada aí à minha infância, é a mensagem cristã que ela passa. Me emociona muito a parte que ele pede à Nossa Senhora que ela ensine quem tem muito a partilhar, ensine quem tem pouco a não cansar, ensine que a justiça é condição de se fazer um mundo mais irmão. E aí eu tomo aqui as palavras do meu querido irmão Gilberto, que não está presente, mas eu acho que nessa época é sempre bom a gente recordar. Ele muito sabiamente fala que todo início de ano nós recebemos da Providência Divina um livro de 365 páginas, com 12 capítulos, cada capítulo em média aí com 30 páginas, né, em branco, para que a gente vá escrevendo aí no decorrer da nossa existência. Esse livro, essas histórias que a gente constrói a cada dia, elas são o retrato daquilo que nós somos nessa jornada de evolução. Alguns capítulos, alguns dias a gente volta para ler e a gente tem orgulho daquilo que escreveu, e muitos, na grande maioria, a gente se entristece, se envergonha, às vezes dá vontade até de botar um cadeadozinho, como daqueles de diário, né, para que ninguém possa enxergar o que a gente acabou escrevendo, mas está dentro da nossa trajetória. E aí o objetivo dessa nossa trajetória, que se comunga com a nossa caminhada cristã, é a caminhada de transformação íntima, é a caminhada de ascensão e de vivenciar nessa transformação o Evangelho redivivo, aquilo que é ser um cristão de verdade. E nós temos observado nesses últimos tempos, não se sabe exatamente se é em função de estarmos passando por esse processo de transformação de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração, mas os Espíritos já diziam em outras obras que nós passaríamos por tempos tenebrosos, né? Tempos de que os valores se tornariam bastante corrompidos. Se falava inclusive de um fenômeno dos nossos tempos, que é o suicídio entre crianças, a intolerância, a falta de compreensão, o uso da palavra, da mensagem do Cristo para profanar, para enriquecer. Então nós temos visto muita coisa se confundir com aquilo que pode ser chamado de cristianismo, e é necessário que nesse movimento de retomada da nossa jornada, dessa nossa transformação, no amanhecer de um novo ano que se inicia, nós possamos então refundar essa palavra cristianismo à luz dos princípios que nós professamos, né? Esses dias nós temos visto tantas coisas absurdas acontecendo ultimamente, pessoas que dizem que falam em nome do Cristo defendendo que se usem armas, que se seja intolerante com as pessoas, imunes aí a governos, a situação que tiram os direitos dos trabalhadores, que privam o acesso das pessoas à saúde, à educação, à segurança, que querem inclusive jogar as forças de segurança pública contra as pessoas que estão trabalhando, batalhando por justiça social, que querem fazer com que a felicidade, a harmonia, o encontro com a mensagem do Cristo e a comunhão com Deus seja na verdade traduzida por ganhos materiais. Esses dias eu tive o horror de ver um pastor que se diz evangélico falando na televisão alegremente que ele estava num culto, e aí um fiel procurou ele depois do culto para dizer que Jesus tinha anunciado para ele que era para ele dar o carro dele para a filha do pastor, e as pessoas em volta comemorando como se aquilo ali fosse um milagre, como se Jesus se prestasse a um papel desse, como se ele não viesse podendo ser um rei, nascer no trono de ouro, não tivesse escolhido nascer num coxo entre animais, entre pessoas simples, como se ele cansasse de dizer que as coisas dele não são desse mundo, e essa mensagem é solenemente ignorada em nome dele. E ele, para completar o escárnio, ainda falou que o carro não era bem o que a filha dele queria não, mas já estava um bom começo. Então é muito doloroso que a gente veja dessa maneira sim o nome do Cristo sendo profanado, e eu acho que é importante que a gente possa refundar nesse processo de transformação, reconstruir alguns conceitos aqui, inclusive enquanto nós cristãos espíritas. Então, para quem está mais vivenciado dentro da doutrina, para quem vem acompanhando, sabe que o Espiritismo ele nos apresenta o que se chama de as três grandes revelações, né? Os povos antigos eram povos politeístas, eles acreditavam em diversos deuses, praticamente para cada fenômeno da natureza tinha um deus associado. Então o povo judeu, o povo hebreu, foi escolhido como mensageiro para ser o portador, né, o povo que seria o eleito da primeira revelação. Qual seria essa primeira revelação? A existência de um Deus único. Nós precisamos entender que naquele tempo, naquela época, era uma época brutal, há 4.000 anos atrás,
de recursos muito escassos, de povos que viviam em guerra, viviam escravizando e sendo escravizados. Era natural que entre eles houvesse um código de conduta diário, né? Quase que militar, né? Quase que intolerante. Eles serviam a um Deus que era um Deus que tinha uma faceta extremamente rancorosa, era um Deus guerreiro, um Deus que precisava a todo momento de estar sendo reverenciado, precisava ser defendido também com a espada e com a violência. Tanto que naquele tempo a oração principal que se iniciava dos judeus começava quase com uma ordem de guerra, né? Era: bendito sejas tu, eterno Senhor, nosso Deus, Rei do universo, eterno e único juiz. Era quase um grito de guerra, né? E esse povo tinha uma relação, mesmo que de temor muito grande, entre esse Deus guerreiro, esse Deus que fazia com que ele esmagasse os seus inimigos, né? E vencesse todos os exércitos, até em função de tantas as dificuldades, de tantos milhares de anos de escravidão, de tortura, né, de violência que eles sofreram. 2000 anos depois, a profecia nos apresenta a chegada do Cristo. É a segunda revelação. Então Jesus ele vem dizer que na verdade ele não vinha revogar a lei, ele vinha fazer com que a lei fosse cumprida, fosse de fato interpretada. Tanto que um dos grandes estalos da minha vivência de fé foi descobrir que esse mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo, não foi Jesus que falou. Ele só estava reafirmando o que já estava escrito no Antigo Testamento, no livro de Levítico, no livro das leis. Em momentos separados ele se diz: olha, você precisa amar a Deus sobre todas as coisas, precisa amar ao próximo como a ti mesmo. Então Jesus usava dessa mensagem para poder criticar justamente aquela elite daquela época que queria transformar a relação com Deus em uma relação comercial. Eram ritualísticos muito rígidos, em que não se permitia, por exemplo, que a pessoa fizesse nada no sábado. E Jesus ele vinha contestar isso, ele contestava isso de diversas maneiras, e assim ele foi muito perseguido. Tanto que quando ele curou a mulher que era corcunda, né, que andava encurvada, um dos sacerdotes do templo falou para ele: quem te permite curar no sábado? O sábado é para o descanso, né? O sábado é para Deus. E aí Jesus falou para ele: olha, se uma das tuas ovelhas caísse no buraco no sábado, você não a salvaria? Quanto mais essa filha de Abraão, ele quer dizer, ou seja, é uma irmã de fé sua, né? Alguém que está vivenciando da tua fé, porque para eles o conceito de amar o próximo era amar quem estava dentro da fé. Tanto que na parábola do bom samaritano, quando Jesus cala, né, o doutor da lei que vem interpelado de maneira maliciosa, ele pergunta quem foi o próximo dele, porque o samaritano não era considerado próximo, eles eram inimigos, né? Os romanos, que eram os colonizadores, eles não eram considerados o próximo era só quem estava dentro da tribo, o próximo era só quem estava do lado dele. Então Jesus usa essa expressão, ele fala: essa filha de Abraão, ou seja, essa você não tem desculpa para dizer que não é seu próximo. Então você vai deixar ela no buraco até segunda? Então ele diz: olha, o homem foi feito para o sábado, não foi o sábado que foi feito para o homem. Então ele vem desconstruindo isso e vem apresentando uma relação diferente, que esse Deus, que na verdade existe, na verdade não é um Deus guerreiro, né? Ele não está aqui a postos para poder se vingar, para poder nos castigar. Não, ele é um pai amoroso, um pai de misericórdia, um pai como o pai da parábola do filho pródigo, que respeita a decisão do filho, por mais que essa decisão seja errada, permite que ele vá. Um pai que o acolhe quando ele volta, acabrunhado, cabisbaixo, quebrado, falido, humilhado, mas abre os braços e coloca a túnica, coloca as sandálias, né? Manda que se faça uma festa para recebê-lo de volta, porque ele estava perdido e agora se ressuscitou. E daí que Jesus estabelece uma nova relação, e a segunda revelação, que é essa do Deus amoroso, Jesus nos traz uma nova oração. Ao invés daquela ode de guerra, ele inicia dizendo que nós devemos nos reportar a Deus como sendo o Pai nosso, o Pai de todos nós, né? Aquele que há de nos prover e aquele que há de nos perdoar. E aí, muitos anos depois, o Espiritismo vem e se apresenta como sendo a terceira revelação, que seria a confirmação dos ensinamentos de Jesus, mais a existência do mundo espiritual. Então, a fé espírita, ela se traduz, ela se consolida, ela se cristaliza, ela se ampara em principalmente 5 pontos. A existência de Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas,
a imortalidade da alma. Então somos criados simples e ignorantes e caminhamos por todo o caminhar eterno, no sentido de se construir a elevação e a pureza enquanto espírito, que significa ter a plenitude do conhecimento científico e a plenitude do conhecimento moral. O que é? Você conhecer os fenômenos da natureza, estudar, se aprimorar intelectualmente, mas se desenvolver também enquanto ser humano e enquanto criatura. Por que isso é importante? Porque para alçar os voos é necessário que a gente tenha essas duas asas, a asa do amor e a asa do conhecimento. Emmanuel fala que nós somos como pessoas perdidas, viajantes perdidos no deserto, que em determinado momento, se nós temos só a caridade, só o amor, é como se a gente encontrasse no meio do deserto um poço de água fresca e a gente matasse a sede, mas sem o conhecimento continuasse perdido. Se por outro lado a gente tivesse só o conhecimento, a gente encontraria no deserto uma placa apontando para que lado fica o poço, a milhares de quilômetros de distância, e embora a gente tivesse conhecimento, a gente morreria de sede. O que nos tira do deserto é ter o conhecimento de para onde estamos indo e nos prover dos recursos necessários para que a gente consiga saciar nossa sede e permanecer na caminhada. Os dois outros pontos são a pluralidade das existências, ou seja, na verdade a nossa vida é no mundo espiritual, né? Nós somos espíritos imortais em uma experiência, em um sopro de vida carnal. A pluralidade dos mundos habitados, que segundo a doutrina espírita são classificados de acordo com os tipos de mundos, né? Mundos de provas e expiações, mundos primitivos, mundos superiores, e a possibilidade da comunicabilidade entre os espíritos, sempre com o intuito de nos aprimorar evolutivamente, e para nos ajudar nas nossas dores no dia a dia, né? Para nos incentivar, para nos fortalecer. Então, nesse sentido, nós somos providos com todo esse conhecimento do Cristo, com todos os ensinamentos do Cristo, e mais o conhecimento do mundo espiritual, e mais a necessidade de saber que somos irmãos, nos cuidando, nos amparando, buscando da melhor maneira possível a nossa evolução dia após dia, é que se apresenta de novo aquele nosso desafio do início do ano, em que estamos chegando ao final do nosso livro desse ano. E o que foi feito de nós? O que foi que nós fizemos? Em que nós conseguimos melhorar nessa caminhada? E o estado evolutivo em que nós nos encontramos hoje, será que nós estamos como nós gostaríamos? Será que é difícil chegar ao ponto onde nós gostaríamos de chegar? É importante que a gente mude? É importante para nós mudar? É importante para nós nos aprimorar? E principalmente, é possível mudar? Muitas vezes, naqueles dias em que a gente escreve aqueles capítulos lá que a gente não quer que ninguém leia, né? A gente acha que a gente não tem jeito, a gente acha que o nosso caso é irremediável, principalmente quando a gente olha às vezes para outras pessoas que estão ao nosso lado, enfrentando também batalhas tão difíceis, e a gente acha que estão enfrentando aquelas provas de uma maneira muito melhor do que a gente, e a gente se sente ainda menor, né? Porque além de ter caído, não teve nem a dignidade de cair como o outro que está do nosso lado caiu. E aí é nesse momento maior que a misericórdia de Deus se mostra. Foi essa amorosidade que Jesus nos trouxe. Eu gosto sempre, quando eu vou falar de Jesus, eu gosto de falar do Evangelho aplicado no dia a dia, aplicado na nossa existência, porque nós temos consciência de que hoje nós vivemos uma das maiores epidemias de doenças emocionais da história da humanidade. São relações muito difíceis entre as pessoas da família, são conflitos internos muito grandes, uma grande que vem da sociedade, que vem do próximo, que vem do outro, e isso vai nos esmagando a cada dia, vai minando as nossas forças. E eu gosto sempre de resgatar, de puxar de volta do Evangelho aquelas pessoas que tiveram a sua vida transformada porque tiveram contato com Jesus, e depois que olharam nos olhos dele, nunca mais puderam olhar a vida da mesma forma, nunca mais se tornaram os mesmos. Eu gosto quando eu lembro, por exemplo, do exemplo de Pedro, né? Que foi um dos mais aguerridos apóstolos, e em diversos momentos Jesus morou dentro da casa dele durante 3 anos, né? E Pedro ele tinha uma angústia muito grande, porque os outros apóstolos eram muito jovens, e ele já era um pescador, já cansado, já de idade. Ele às vezes via aquelas discussões dos jovens dizendo que eles iam sair pelo mundo, iam fundar novas igrejas, iam levar a palavra do Evangelho, e ele se via como alguém que era pai de família, era já uma pessoa idosa, ele não tinha aquela disposição, não tinha aquela condição toda
mas ele amava Jesus de uma maneira profunda. E daquele jeito aguerrido dele, né, ele buscava demonstrar esse amor das mais diversas formas. Em um dos momentos na chamada Santa Ceia, próximo ao início do Calvário, quando Jesus dá o exemplo da cerimônia dos lava-pés, o livro Boa Nova nos traz o que seria uma das grandes facetas desse amor e dessa dedicação de Pedro a Jesus, de um homem que era um homem judeu do seu tempo, era um patriarca do seu tempo, tinha toda aquela cultura rígida, toda aquela cultura hierárquica, né? E aí Jesus lava os pés dos discípulos e Pedro se recusa, né? Se recusa a permitir que Jesus lavasse os pés dele. E aí eu peguei aqui uma parte do diálogo, aí no livro Boa Nova está escrito assim: o ato do Messias lavando os pés de seus discípulos encontrou certa incompreensão da parte de Simão Pedro. O velho pescador não concordava com semelhante ato de extrema submissão e, chegando a sua vez, obtemperou resoluto: nunca me lavareis os pés, mestre. Meus companheiros estão sendo ingratos e duros nesse instante, deixando-vos praticar esse gesto como se fosseis um escravo vulgar. Em seguida a essas palavras, lançou à assembleia um olhar de reprovação e desprezo, enquanto Jesus lhe respondia: Simão, não queiras ser melhor que os teus irmãos de apostolado, em nenhuma circunstância da vida. Em verdade, assevero-te que, sem o meu auxílio, não participarás com o meu espírito das alegrias supremas da redenção. Então existiam escrituras dizendo que o Messias deveria ser preso, seria traído por um dos seus, em um período de festa, seria humilhado, seria julgado, seria torturado, seria morto e ressuscitaria no terceiro dia. Então, quando Jesus estava fazendo esse anúncio, Pedro já imbuído dessa angústia pelas palavras de Jesus, Jesus fala: entre vocês um há de me trair. E Jesus disse que seria perseguido e Pedro disse: olha, eu jamais negarei o Senhor. E aí Jesus fala para ele: antes que o dia amanheça, antes que o galo cante pela primeira vez, você vai ter me negado 3 vezes. E Pedro ficou profundamente magoado com isso. E depois que Jesus foi preso, foi exatamente o que aconteceu. Ele negou uma primeira vez no pátio, ele negou uma segunda vez no outro ponto do pátio, ele negou uma terceira vez quando estavam ao redor da fogueira. E quando ele negou pela terceira vez, o galo cantou. E aí ele se lembrou. E aí o Evangelho fala que ele se afastou dali e chorou amargamente, né? Alguns autores falam que ele teria chorado amargamente, não só de remorso, o remorso que o acompanhou durante toda a vida por ter negado Cristo por 3 vezes, mas principalmente porque ele percebeu naquele instante que as Escrituras falavam a verdade, que Jesus não escaparia, que ele teria que passar por todo o suplício que ele passou. E aí foi mais um motivo para ele então ter negado a presença do Mestre. E aí o encontro com Jesus depois, em que Jesus o encontra já depois de desencarnado, e o acolhe, e o perdoa, e o convida novamente a participar daquele momento de fundação das igrejas, eu gosto de lembrar que muitos anos depois, na Casa do Caminho, como nos fala no livro Paulo e Estevão, Pedro tinha um olhar profundamente amoroso para todas as pessoas que o procuravam. No mesmo livro Boa Nova, cita também a história de Maria de Magdala, a gente vai falar um pouquinho aqui também, e fala que Maria de Magdala procurou Jesus na casa de Simão Pedro para pedir orientação, e Simão Pedro lançou também um olhar muito duro para ela. E anos depois ele se arrependia disso também, porque só foi quando ele mergulhou na dor de ter caído, na dor de ter negado, é que o remorso fez com que ele renascesse enquanto nova criatura, para poder olhar com misericórdia e com amor para a dor dos seus semelhantes. E esse movimento ele foi tão grandioso que na condução da Casa do Caminho, junto com Tiago, que era muito afeto à lei mosaica, né? Tinha um proceder muito rígido, em um determinado momento bate a porta um rapaz machucado, doente, pedindo auxílio, pedindo abrigo, e aí Tiago fala para Pedro: olha, nós não temos mais lugar aqui, não cabe mais ninguém, até as camas, a gente está dormindo no chão, não temos como receber mais ninguém. E aí Pedro, com o coração cheio de misericórdia, fala: meu irmão, um irmão bateu aqui, nos socorreu, nós precisamos de abrigado. E esse alguém era ninguém mais, ninguém menos do que Estevão, que foi o primeiro mártir, foi o primeiro pregador. Então foi graças a Pedro, né, que Estevão pôde ser acolhido, graças à misericórdia de Pedro, a misericórdia de alguém que tinha caído e chorou amargamente para poder se descobrir enquanto alguém que poderia passar por cima dos erros que tinha cometido, aprender com eles e se tornar uma criatura melhor. Essa mesma angústia de transformação, dessa necessidade
de fazer coisas grandiosas, porque é para essas coisas que nós fomos criados, nós enxergamos e encontramos na história de Maria de Magdala. Então Maria de Magdala, ela levava uma vida que é dita que era uma vida dissoluta, né? Eu faço uma leitura de que ela era uma mulher independente, uma mulher que não quis se submeter ao casamento da forma que era na época dela, que trabalhava, que tinha os seus próprios recursos e que era, portanto, muito mal vista por aquela sociedade extremamente patriarcal e machista. Era, portanto, abusavam dela, aproveitavam dela, falavam mal dela, e ela, mesmo com toda aquela beleza que ela tinha, com todas as posses, com todo o poder que ela tinha, ela vivia uma vida de muita angústia. Mesmo no livro Boa Nova, no momento em que ela vai procurar Simão Pedro na casa, ela fala de maneira bastante angustiada para Jesus. Ela diz: Senhor, ouvi a vossa palavra consoladora e venho ao vosso encontro. Tendes a clarividência do céu e podeis adivinhar como tenho vivido. Sou uma filha do pecado. Todos me condenam. Entretanto, mestre, observai como tenho sede do verdadeiro amor. Minha existência, como todos os prazeres, tem sido estéril e amargurada. As primeiras lágrimas lhe borbulharam dos olhos, enquanto Jesus a contemplava com bondade infinita. Ela, porém, continuou: ouvi o vosso amoroso convite ao Evangelho. Desejava ser das vossas ovelhas. Mas será que Deus me aceitaria? Olha a dúvida que a gente tem nos momentos de queda. Será que Deus me quer assim mesmo, todo torto, todo arrebentado, cheio de vício, cheio de dificuldade, cheio de preconceito, né? Cheio de mágoa dentro de mim, cheio de tristeza, cheio de desânimo, cheio de egoísmo? Será? Cheio de orgulho? Será que Deus me aceitaria? O profeta Nazareno fitou, enternecido, sondando as profundezas do seu pensamento, e respondeu bondoso: Maria, levanta os olhos para o céu e regozija-te no caminho, porque escutaste a boa nova do reino de Deus e te abençoa as alegrias. Acaso poderias pensar que alguém no mundo estivesse condenado ao pecado eterno? Essa é uma das grandes questões, enquanto nós espíritas. Será que a gente pode acreditar mesmo nessa história de danação, de inferno e de pecado? Eu me lembro que uma vez um expositor fez uma comparação. Ele disse: olha, o que você diria se você fosse um juiz, de você aplicar uma pena para uma pessoa que assaltou alguém na rua, né? Um adolescente que roubou o celular de alguém na rua, deu um tapa, roubou o celular, aí pegou, vai ficar 1 ano preso. É razoável? Vocês acham? Vai ficar 2 anos preso. É razoável? Vai ficar 10 anos preso. Vai ficar 50 anos preso porque roubou um celular? Vai ficar 100 anos preso? Vai ficar a vida inteira preso? A gente precisa de começar a dosar e entender até onde que vai a medida da nossa justiça. Porque se a gente condena 50, 100 anos uma pessoa que roubou um celular, qual que vai ser a nossa medida de justiça para alguém que assassina alguém? Para alguém que tortura? Para alguém que rouba o recurso de um hospital? Quando é que vai acabar a medida da nossa justiça? Quando a gente passar a aplicar a nossa justiça para o próximo, sem muitas vezes enxergar as nossas pequenas transgressões do dia a dia, quando a gente fura uma fila, quando a gente deixa de pagar uma conta, quando a gente às vezes ultrapassa, né, alguém no trânsito, quando a gente vai contando ali pequenas mentiras para a nossa comodidade do dia a dia. É importante que a gente possa dosar que, mesmo na nossa caminhada, mesmo nas nossas quedas, é impossível acreditar em um Deus de amor e de acolhimento e achar que Ele, sabendo que somos seres imperfeitos, que somos crianças ainda diante da evolução espiritual, que Ele pudesse nos condenar então à eternidade, a nunca mais ter nenhuma oportunidade. Seria por demais um Deus cruel, e não é isso que o Evangelho nos apresenta, não é isso que a doutrina espírita nos apresenta. Tanto que Jesus, no seu tempo, ele quis andar com os perdidos, ele quis andar com os tortos. Quando ele conversava com os sacerdotes do templo e com as pessoas que tiravam recursos, inclusive de gente que não tinha nem o que comer, Jesus falava para eles: olha, eu digo para vocês, os ladrões e as prostitutas vão entrar antes de vocês no reino dos céus. Porque ele não suportava a hipocrisia. Ele dizia: não tem problema que você caia, desde que você tente se levantar, aprenda com isso, entenda a dor dessa queda e seja empático com a queda do seu irmão. Aprenda com a sua lição, prossiga na sua caminhada. Então Jesus fala para ela: acaso poderias pensar que alguém no mundo estivesse condenado ao pecado eterno?
Onde então o amor do nosso Pai? Nunca viste a primavera dar flores sobre uma casa em ruínas? As ruínas são as criaturas humanas, porém as flores são as esperanças em Deus. Sobre todas as falências e desventuras próprias do homem, as bênçãos paternais de Deus descem e chamam. Sentes hoje esse amor, o sol a iluminar-te o destino. Caminha agora sobre a luz, porque o amor cobre a multidão de pecados. E aí a Boa Nova, o livro Boa Nova conta que a partir daquele encontro com Jesus, ela iniciou uma nova trajetória, né? Ela que queria ter filhos e era estéril, Jesus faz então o convite a ela de que ao invés de se tornar a mãe de útero dos filhos que ela queria ter, que ela possa se tornar então a mãe espiritual daqueles que foram abandonados. E ela vai para fora da cidade, para o Vale dos Malditos, para o Vale dos Perdidos, e vai cuidar dos leprosos, das pessoas que não podiam entrar, e assim fica, pregando o Evangelho para eles, cuidando das feridas, cozinhando, abrigando, acolhendo, amparando, até que ela contrai lepra também. E ao final dessa existência, por tanto amor, por tanta emoção, como diz a música, a vida lhe fez assim, e o próprio Cristo veio curá-la, veio buscá-la no momento da sua passagem. A gente observa também esse encontro, essa transformação que ocorre quando a gente olha para o personagem de Zaqueu, né? Aquele que estava em cima do sicômoro, né? E que era um cobrador de impostos, era uma pessoa que tinha fama de ser um homem público corrupto do seu tempo, né? Era uma pessoa de baixa estatura, alguns estudos dizem inclusive que ele seria anão. E uma sociedade onde você, quando tem qualquer tipo de defeito físico, ou uma doença, ou você tem um prejuízo material, ou um prejuízo para sua família, significa que você não estava, né, em harmonia com Deus. Então ele era um homem que era desprezado pela condição física, mas ao mesmo tempo ele era temido, porque ele cumpria uma função odiosa, que era um homem judeu, cobrando impostos dos seus, para entregar para os dominadores romanos. Então vocês imaginam, né, o tanto que esse homem era bem quisto, bem querido na sociedade dele. E aí ele ouve então falar por tudo aquilo que ele fazia, porque apesar de ser uma pessoa que tinha os seus problemas, tinha suas quedas, tinha os seus desvios, ele era uma pessoa que com os seus recursos também ajudava muita gente. Ele dava emprego para muita gente, para muitas pessoas, e ele não conseguia compreender que, embora ele fosse uma pessoa que tivesse defeitos, como todo mundo também tinha defeito, por que ele especificamente precisaria ser rotulado como uma criatura maldita, quando outras pessoas que também tinham defeitos eram bem quistos pela sociedade. E aí, quando ele ouve falar de um profeta, de um rabi, de um mestre, que gostava de andar com os ladrões, que gostava de andar com os coxos, com os doentes, com as prostitutas, que ressuscitava mortos, que curava feridas, que saía do conforto do sábado para poder amparar as pessoas, que não julgava ninguém, que as pessoas com quem ele se encontravam saíam transformadas e revigoradas. Ele então disse que precisava de ter um encontro com esse homem. E aí Jesus, quando está entrando na cidade, ele, por ser de baixa estatura, sobe numa árvore, né, e fica tentando enxergar Jesus. E aí Jesus, sabendo que havia uma missão ali para a vida daquele homem, vai nesse momento mágico, então fala: Zaqueu, desce depressa, que hoje me convém pousar em tua casa. E aí, para os discípulos de Jesus, causou uma imensa estranheza, né? Ele vai falar com uma pessoa, com um publicano, né? É um cobrador de impostos, é uma pessoa cheia de pecados, é uma pessoa impura. E aí, Zaqueu chega para Jesus e faz o apelo. Ele diz: Senhor, é verdade que tenho sido observado como um homem de vida reprovável, mas desde muitos anos venho procurando empregar o dinheiro de modo que represente benefícios para todos os que me rodeiem na vida. Compreendendo que aqui em Jericó havia muitos pais de família sem trabalho, organizei múltiplos serviços de criação de animais e de cultivo permanente da terra. Até de Jerusalém, muitas famílias já vieram buscar em meu trabalho o indispensável recurso à vida. Então, naquele momento, Jesus compele, né, com a sua amorosidade, diz: olha, eu tenho defeito, eu tenho problema. As pessoas realmente dizem que eu sou uma pessoa que tem, mas eu também tenho coisa boa. Eu também tenho bem dentro de mim.
E aí, na medida que ele vai conversando com Jesus, que ele vai, olha, eu estou me sentindo tão bem, eu estou me sentindo tão feliz, eu tenho vontade agora de me tornar uma pessoa melhor, de doar uma parte dos meus bens, de ir em busca daqueles a quem eu possa ter dado prejuízo, a quem eu possa ter de alguma forma magoado, e me reconciliar, né? E aí Jesus olha para ele, então nós vamos nos alegrar, porque hoje a salvação entrou nessa casa. É interessante esse gesto simbólico de Zaqueu, de descer da árvore, que é para nós também o gesto simbólico de descer do nosso orgulho, do nosso medo, do nosso remorso. E não é uma descida fácil, não é só uma tomada de decisão, envolve todo um processo de quebra interior e de reconstrução, a semelhança da parábola que Jesus falou do barro, né, do vaso velho, do vaso quebrado na mão do oleiro. É preciso que a gente desça da árvore, é preciso que a gente se quebre, é preciso que a gente se enxergue, se compreenda, é preciso que a gente se conheça, se compreenda, tenha uma profunda misericórdia para conosco e entenda que precisamos continuar caminhando, mas que para continuar nessa caminhada é necessário que a gente se conheça, que acolha a nossa sombra, que tenha paciência, que tenha misericórdia com o nosso processo, que é dia após dia. Vai ter dia que a gente vai dar conta, vai ter dia que a gente vai ler aquela página daquele livro e vai querer botar num quadro, vai ter dia que a gente vai querer arrancar, mas aí se arrancar uma página, vai ficar faltando um pedaço importante do nosso livro. É importante olhar para essa página com carinho e ver o que é que essa lição aqui está querendo me ensinar, o que é que esse capítulo pretende me ensinar. E nesse processo de autoconhecimento, a gente, para ter consciência de que nem tudo aquilo, né, nem todas as ações, nem tudo que a gente faz, ele tem um propósito que nós vamos entender agora. Muitas coisas a gente traz internalizadas da infância, muitas vezes a gente traz inclusive de outras vidas, e é preciso esse processo de autoconhecimento e de paciência, né? Os estudiosos da psicanálise, inclusive, eles fazem a divisão da nossa mente, a divisão em três níveis, né? Que seria a pré-consciência, a consciência e a inconsciência. Então eles falam o seguinte: a pré-consciência são coisas que a gente conhece, coisas que a gente sabe, mas que a gente não está ali usando o tempo todo. Então, se eu chego e pergunto para cada um de vocês: escuta, qual é o nome da sua primeira professora, né? Qual é o nome da irmã mais velha da sua mãe, qual foi o seu primeiro emprego, né? Qual foi a primeira profissão que você quis ter quando você era criança, qual foi o primeiro bichinho de estimação que você teve, qual a sua cor favorita, qual a sua comida favorita. São informações que a gente tem e que não estão disponíveis o tempo todo, mas quando a gente está estimulado, né, perguntado, a gente vai abrindo as gavetinhas da memória, vai tirando de lá de dentro, vai apresentando, vai fechando as gavetas de volta, vai guardando. Então esse é o estado de pré-consciência. O estado de consciência é o nosso estado de alerta, é onde nós estamos aqui agora, né? Estamos aqui na casa Maria de Nazaré, estamos sentados, conversando, pensando na nossa vida. Então é o estado de consciência. A pré-consciência, esse estado de pré-consciência e de consciência, eles representam mais ou menos só 5% do nosso cérebro. Os outros 95% a gente não tem a menor noção do que seja. É o estado inconsciente, é o que está gravado nas camadas mais profundas do nosso perispírito. É o que faz com que a gente muitas vezes tente gostar de alguém e não consiga, tente perdoar e não consiga, com que a gente às vezes se sabote, porque às vezes a gente se sinta profundamente desanimado na hora de buscar um desafio, com que a gente acha que não dá conta, que a gente deixa de acreditar na gente, faz com que a gente comece uma coisa e não termine. Então esse estado de inconsciência é uma das nossas jornadas, uma das nossas missões nessa jornada de transformação íntima e de autoconhecimento. É um dos estados que a gente pretende avançar. Né? E aí era aquilo nas questões que Santo Agostinho fala, né? Quando ele no livro dos Espíritos ele diz que todo dia ele fazia um exame, né? O que eu fiz no dia de hoje? O que foi bom? Né? O que fez bem para alguém? O que eu fiz e que não fez bem para alguém? O que eu deveria ter feito e eu não fiz? E ele vai fazendo isso todos os dias, todo dia de noite vai se aprimorando dia após dia. Nós sabemos que nessa nossa jornada, né, nessa nossa jornada evolutiva, quando estávamos, né, na erraticidade, nos preparando para poder voltar para cá, a literatura espírita e a doutrina espírita nos dizem que muitas vezes, com auxílio dos nossos mentores, com auxílio da espiritualidade superior, a gente conseguia fazer minimamente o nosso planejamento encarnatório. Vocês já ouviram falar?
A gente planeja como que vai ser a nossa vida, basicamente ali com que pessoas que a gente vai se envolver, em que família que a gente está, que tipo de missão que a gente vai assumir para ter de resgate naquela vida ali, né? Que tipo de dificuldade que a gente vai ter, e muitas vezes vem com esse planejamento encarnatório e começa aqui, passa uma vida inteira de luta, vive 60, 70, 80, 100 anos, chega do outro lado e muitas vezes descobre que a gente não conseguiu cumprir nem 10% do que aquilo que a gente se propôs a cumprir. Poucos são o que a literatura chama de completistas, né? Chico Xavier foi um dos completistas, que é alguém que se propõe e faz tudo aquilo que ele se propôs a fazer. Então muitos de nós viemos, e isso é normal, né? A espiritualidade, né? A misericórdia divina nos ampara nisso também. A gente se propõe a fazer um monte de coisa e chega aqui, se depara com uma série de situações e a gente simplesmente não dá conta, por causa do inconsciente, por causa das dificuldades do dia a dia, porque a gente também está, embora tenha todo o auxílio da espiritualidade, a gente também está sujeito ao livre-arbítrio do outro, embora nada escape, né, ao cuidado da providência divina. No seminário que nós tivemos aqui, eu fiz até uma dinâmica que infelizmente não dá para a gente fazer aqui, que consistia no seguinte: a gente sentou em roda e eu entreguei uma folha de papel para cada um e um lápis, e eu falei: olha, vocês vão fazer o seguinte, vocês estão em roda, vocês vão imaginar uma paisagem, um lugar bem bonito onde vocês gostariam de estar agora, né? Na beira do rio, na beira da praia, na beira da cachoeira, em algum lugar bem bonito, nas montanhas, onde vocês gostariam de estar agora, o que vocês gostariam de estar fazendo. Aí dei uns 2 minutos ali para pensar. Então, vocês vão desenhar esse lugar para mim. Só que tem uma coisa: quando eu disser para vocês vira, vocês vão parar imediatamente o desenho e entregar o desenho para o colega que está do lado, e ele vai ter que continuar o sonho dele a partir do desenho que vocês estavam fazendo. Aí vamos lá? Vamos. Aí vira, e aí o pessoal fala: nossa, mas não dá tempo de eu fazer nada. Eu começo a fazer alguma coisa aqui, já dá a hora de virar, já acontece alguma coisa, até que o desenho dele rodou a roda inteira e chegou para ele. Falei: agora olha, tá parecido com o que você imaginou? Você não tem nada a ver com aquilo que eu imaginei. Pois é, mas foi o que foi possível fazer, não foi? Tinha circunstância que você podia controlar, tinha outras coisas que não dava para você controlar. A providência divina tem esse mesmo entendimento para conosco. Algumas coisas estão no nosso controle, outras coisas não estão. Daí a necessidade do processo de autoconhecimento, mas principalmente a necessidade da gente ter um ato de profunda amorosidade, de empatia pelo próximo, como Pedro teve depois que ele caiu. O outro está mergulhado em dificuldades tão profundas quanto as nossas, às vezes mais. Às vezes aquela pessoa que te recebe mal num dia, aquela pessoa que te persegue no trabalho, por mais que seja difícil para a gente conviver, você não vai chegar para o chefe que você tem dificuldade na segunda-feira e abraçar, né? Enfim, então, a gente está num mundo de provas e de expiações, a gente tem que fazer aquilo que a gente dá conta. Alguns procedimentos são inaceitáveis para um cristão. É inaceitável que você parta para agressão com alguém, é inaceitável que você brigue, que você deseje o mal, que você conspire, que você agrida. Agora, é possível você conviver com alguém com quem você tem dificuldade? Não, meu irmão, tudo bem, né? Vai em paz, eu vou ficar em paz, você também fica em paz. Eu vou fazer aqui o que espera-se que eu tenha que fazer nesse mundo de César, nesse mundo de provas e expiações, e vou prosseguir com a minha caminhada. Eu desejo a luz para você. Se em determinado momento essa angústia, né, essa dificuldade emotiva for muito grande, a gente pode buscar o auxílio da prece, fazer uma prece por nós, fazer uma prece pelo nosso anjo da guarda, uma prece pelo anjo da guarda daquela pessoa, e ter a certeza de que a providência não nos vai faltar, porque quanto mais empatia a gente tem pelos outros, mais a gente angaria empatia para nós também, porque todos nós enfrentamos dificuldades, e Jesus dizia: os homens são mais frágeis do que maus. Nós vivemos num mundo que nos expõe à fragilidade. Eu gosto de ler uma experiência que eu achei muito, muito interessante, que um cientista pegou um grupo, e a hipótese dele é o seguinte: as pessoas são más, as pessoas elas são indiferentes aos outros. E aí ele pegou um grupo de pessoas e falou: olha, eu vou fazer aqui com vocês uma oficina, e aí vocês vão ter que sair daqui e ir para o prédio do outro lado da rua, a 2 quadras daqui, apresentar essa mesma oficina que eu estou apresentando para vocês aqui. E aí ele fez os trabalhos, deu orientação, todo mundo entendeu. Estão prontos para aplicar a oficina lá? Estamos. Então pegou um grupo de diversas pessoas, o local é tal, vocês podem ir, daqui a 1 hora vai começar a apresentação de vocês,
Então vocês podem ir com calma, era um trajeto para fazer em 5 minutos, vocês podem ir, daqui 1 hora vai começar. E aí eles saíram em grupo, conversando, e aí no meio do caminho tinha uma pessoa caída, passando mal, pediu socorro, e aí o grupo que estava falou, poxa, essa pessoa está caída aqui, vamos socorrer. Falou, nós estamos com tempo. Aí parou, o grupo parou, socorreu aquela pessoa, chamou a ambulância e tal. Aí depois ele pegou um outro grupo e levou, e aí, ó, vou dar aqui uma oficina para vocês vão ter que dar essa oficina no outro prédio aqui do lado, e terminou, tá todo mundo certo, tá todo mundo tranquilo, beleza, olha só, vocês precisam ir para lá, para o outro prédio, que o pessoal já está esperando vocês lá, vocês têm 2 minutos para chegar. Aí, aquele desespero, o pessoal saiu correndo, aí chegou no meio do caminho, tinha uma pessoa passando mal, pedindo ajuda, e aí todos, olha, eu não tenho como te ajudar, eu não tenho como, eu estou atrasado, e aí tiveram que prosseguir. E aí a conclusão era o seguinte, o mesmo grupo de pessoas, com as mesmas características, quando teve condição de fazer o bem para alguém naquela situação que ele estava, não se furtou e fez. E um outro grupo que também tinha condição de fazer, quando viu que não tinha condições, se viu num profundo conflito. O que eu vou fazer? Eu vou cumprir com a minha obrigação? Eu vou fazer o que eu tenho que fazer? Ou eu vou jogar tudo para o alto e eu vou fazer aqui o certo? Então eu costumo dizer que para a gente que vem numa casa espírita, que vai numa casa religiosa, é muito fácil agir como Jesus. Foi o que ele falou lá na parábola do bom samaritano. Quando a gente resolve agir como Jesus, na igreja você é amável, né? No centro espírita a gente é amável, né? A gente trata o irmão bem, mas como é que a gente é no dia a dia? Como é que a gente é quando um mendigo nos aborda com agressividade? Como é que a gente é quando alguém nos trai? Agir como Jesus é fácil, difícil é reagir como ele. O melhor exemplo que eu tenho é o exemplo da mulher que estava sendo acusada de adultério. Naquele momento você tinha todo mundo ensandecido, querendo que ela fosse apedrejada, querendo que ela fosse massacrada. E aí Jesus ali naquele meio, vendo que ele estava numa armadilha, porque queriam que se ele mandasse apedrejar a mulher, então ele não era tão amoroso quanto ele dizia que ele era, quanto ele pregava. Se ele dissesse que era para poder livrar a mulher, ele ia estar ferindo a lei mosaica. Então ele estava dando motivo para ser julgado e acusado e até condenado à morte. E aí a reação do governador espiritual do planeta Terra foi, muito bem, aquele dentre vós que tiver sem pecado, que atire a primeira pedra. E aí devolveu a responsabilidade, né? Dissolveu aquele psiquismo coletivo, né? Aquele espírito de manada, né? Aquele espírito de horda, né? De querer o sangue a qualquer custo, devolveu aquilo para ele e levou para a individualidade. E você, fulano, você nunca traiu? E você, Beltrano, você nunca roubou? E você não empresta dinheiro a juros, que a lei diz que é proibido? E você não foi agressivo com seu filho? Você não foi muito mal com seu escravo? Então ele vai devolvendo aquilo para cada um, e cada um diz, eu não estou sem pecado. E ele que era sem pecado, se vira para a mulher depois e diz, minha filha, onde estão os que te acusavam? Não ficou ninguém? Não ficou ninguém, Senhor. Então vai em paz e não tornes a pecar. E não fez isso, não disse isso para ela numa atitude de moralismo barato. Ele disse, minha filha, a vida nos convida a situações as quais muitas vezes nós não podemos prever. É possível que você caia novamente, mas evite cair no mesmo erro, porque eu não sei se da próxima vez eu vou estar presente para evitar que te apedrejem. Então aprenda com essa queda e não se permita ficar à frente de quem está disposto a te apedrejar. A gente se sintoniza com aquilo que a gente chama para perto da gente. Então busque se sintonizar com coisas boas, busque se atrair de coisas boas, para que coisas boas também possam se aproximar de você. Eu quero caminhar aqui para a nossa finalização, lembrando um último exemplo de alguém que teve contato com Jesus e que se transformou, teve a vida completamente transformada, que é o exemplo de Paulo. Então Paulo, como todos nós sabemos, foi o grande perseguidor dos cristãos, e aí depois, quando ele, no caminho de Damasco, tem um encontro com Cristo, né, que ele toma contato com aquela luz irradiante, ele que vinha perseguindo, vinha matando, ele que vinha expropriando as propriedades dos outros, separando esposos, esposas, separando famílias inteiras, mandando bater, mandando matar, em nome daquele que ele acreditava ser o correto, em nome de que ele achava que estava perseguindo, que seria uma seita, que seria a seita dos homens do caminho, né, a seita do evangelho. Ele naquele momento, que era um homem extremamente preparado, extremamente inteligente, ele se depara com Jesus diante dele, e aí tem aquele choque. Ele fala, nossa, eu
estava errado. Esse homem realmente é o Messias. E o que eu vou fazer daqui para frente? O que eu vou fazer agora? O exemplo de Paulo é um dos mais perfeitos para a nossa trajetória, para a gente pensar no novo livro que nós vamos começar a escrever a partir de 2020. Ele era um homem que tinha tudo para se destruir psicologicamente naquele momento que ele se encontra com Jesus. Porque ele poderia dizer: minha vida acabou, eu não tenho mais o que fazer. Como ele só conhecia o céu e o inferno, ele dizia: de fato o Messias veio, eu persegui, mandei matar os amigos dele, acabou para mim, já era. O que eu vou fazer? Ele poderia, se fosse uma pessoa comum, entrar no estado de destruição psicológica praticamente irreversível. Mas aí o contato com Jesus, a amorosidade de Jesus, faz com que ele sinta uma energia de que não, tem alguma coisa a mais aqui, tem alguma coisa acontecendo aqui. E aí Jesus fala para ele: não recalcitre contra os aguilhões. Os aguilhões eram aqueles ferros que botavam nos calçados para poder machucar os animais, quando os animais estavam muito rebeldes. Jesus fala para ele: olha, não se revolte contra o sofrimento, pare de perseguir os aldeões. E aí Paulo vira para ele: muito bem, o que o senhor quer que eu faça? E aí Jesus diz: entra na cidade e lá vai te ser dito o que você tem que fazer. E aí se iniciou a missão dele, que era de fazer o quê? Usar todo o conhecimento que ele tinha, toda a influência, a cidadania romana, o fato de falar vários idiomas, de ser um atleta que poderia percorrer grandes distâncias a pé, fundando novas igrejas, novas comunidades. E ele começa então aquela trajetória. Muitos anos depois, o verbo, a voz poderosa de Paulo, muitos estudiosos inclusive da teologia chegam a dizer, e aí é um entendimento que a gente tem da doutrina, de que a missão é entregue, e se muitas vezes uma pessoa não consegue cumprir, a espiritualidade tem diversos planos B, C, D para que alguém cumpra, mas Paulo cumpriu. Então existem estudos teológicos que falam que se não houvesse Paulo, não existiria o próprio cristianismo, porque ele foi que se propôs a sair e a enfrentar todas as agruras para poder divulgá-lo. E aí muitos anos depois, na prisão, tem um trecho já do livro Paulo e Estevão, que conta da situação de Paulo, no momento em que ele se reconcilia com o sofrimento e entende qual que é a missão dele. Ele fala assim: atirado ao fundo de uma enxovia úmida, Paulo foi atado ao tronco, suplício, e houve de suportar a flagelação de 39 açoites, 40 menos 1. Ele próprio estava surpreendido. Sublime luz banhava-lhe o coração de brandos consolos. Não obstante sentir-se sozinho entre perseguidores cruéis, enfrentava nova confiança no Cristo. Nessas disposições não lhe doíam as vergastadas impiedosas. Debalde os verdugos espicaçavam-lhe o espírito ardente com insultos e ironias. Na prova rude e dolorosa, compreendeu alegremente que havia atingido a região da paz divina, no mundo interior, que Deus concede aos seus filhos depois de tantas lutas acerbas e incessantes, por eles mantidas na conquista de si mesmo. É aquele lugar sagrado de paz que Deus reserva aos filhos dele que lutam incessantemente e que sabem que está caminhando no caminho correto. De outras vezes, o amor pela justiça o conduziria a situações apaixonadas, a desejos mal contidos, a polêmicas ríspidas. Mas ali, enfrentando os açoites que lhe caíam nos ombros seminus, abrindo sulcos sangrentos, tinha uma lembrança mais viva do Cristo, a impressão de estar chegando a seus braços misericordiosos depois de caminhadas terríveis e ásperas. Desde a hora em que havia caído às portas de Damasco, sob uma tempestade de lágrimas e trevas. Submerso em pensamentos sublimes, Paulo de Tarso sentiu o seu primeiro grande êxtase. Não mais ouviu os sarcasmos dos algozes inflexíveis. Sentiu que sua alma se dilatava ao infinito, experimentando sagradas emoções de indefinível ventura. Brando sono lhe anestesiou o coração e somente pela madrugada voltou a si do caricioso descanso. O sol visitava o alegre das grandes grades. É aí onde Paulo vai dizer em uma das suas cartas: de agora em diante ninguém mais me moleste, pois trago em mim as marcas do Cristo. Já não sou eu mais quem vivo, é Jesus que vive em mim. Então, para encerrar, eu caminho deixando essa mensagem, esse convite, para que nesse novo capítulo que se inicia, nós possamos ser misericordiosos para conosco, para com o próximo, termos paciência com as nossas dificuldades, não desistir
das nossas angústias. Não é fácil estar nesse mundo de provas e expiações, mas nós sabemos que nós temos amparo, e buscando no silêncio, buscando no amparo, buscando o amparo da espiritualidade, é importante, é possível que a gente consiga um contato e uma harmonia com aquela vozinha que fala dentro do coração, com a nossa intuição, porque nós sabemos que nós jamais estaremos sozinhos. Buscar nos momentos de dificuldade essa paz, essa quietude por meio da prece, por meio de se limpar e expurgar o mal do coração. O poeta Gilberto Gil tem uma música lindíssima na qual ele fala: se eu quiser falar com Deus, tenho que calar a voz, tenho que afrouxar os nós dos sapatos, das gravatas, dos receios, dos meus sonhos, tenho que esquecer a data, tenho que perder a conta, tenho que ter mãos vazias, ter a alma e o corpo nus. A partir do momento em que a gente se desnuda e se apresenta à presença de Deus, na presença do Mestre, busca essa quietude no momento de tempestade, a gente pode compreender o que Jesus nos fala em Mateus 11:28, né? Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as suas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O que é o jugo? O jugo é aquela peça de madeira que vai no pescoço dos animais para não permitir que eles se desviem do caminho. Então, o que não pode, o jugo de Jesus, o que não pode permitir que a gente se desvie do caminho, são os ensinamentos que Ele nos deixou. E os ensinamentos que Jesus nos deixou são 6. Sempre busco falar isso aqui, porque eu tento lembrar deles todo dia. Amar a Deus sobre todas as coisas, é o primeiro. Amar a Deus sobre todas as coisas significa amar toda e qualquer criatura que Ele criou, seja ela como for, independente da cor, da posição, da opção política, da opção afetiva, independente de onde ela esteja. É amar a Deus a cada criatura, embaixo do céu, embaixo da terra, é ter reverência, mesmo dos animais que a gente usa para se alimentar, das plantas, dos lugares, é cuidar de cada criatura que teve nesse mundo. Então, amar a Deus sobre todas as coisas é enxergar o divino em cada obra da criação. Se amar, porque nós somos centelhas da criação, foi para isso que nós fizemos, foi o que Deus nos fez, para que a gente atingisse a perfeição. Então, se Deus é perfeito e nós somos uma centelha dele, nós somos caminhantes na direção da perfeição. É preciso que a gente se acolha, se ame, se compreenda, tenha paciência e misericórdia de continuar no caminhar de melhoria, de evoluir, de se conhecer, de se tornar uma pessoa melhor. Nessa caminhada, o terceiro ensinamento de Jesus é amar ao próximo como a ti mesmo. Porque cada próximo, como já foi dito aqui antes, é também uma centelha da criação. Nós somos irmãos uns dos outros, umas das outras, independentemente do que o outro pense, do que o outro sinta, do que o outro faça, é preciso amar ao próximo como amamos a nós mesmos. Isso implica no quarto mandamento, no quarto ensinamento de Jesus, que é fazer para o outro somente aquilo que eu quero que seja feito para mim. Então, se eu me amo, se eu amo o próximo, é inadmissível que eu dê para o outro um tratamento que eu não espero receber para mim. Então, isso é coerência. Isso é ter honradez e honestidade, que são coisas que todo cristão deve ter. Perdoar sempre. Lembrar do ensinamento do Cristo, 7 vezes, que era um número infinito, não, são 70 vezes 7. Perdoar não necessariamente significa voltar a conviver, aceitar, não querer que a pessoa seja punida por aquilo que ela fez, não. Perdoar é desistir da vingança. Perdoar é pegar aquela pessoa que nos magoou e entregar nas mãos de Deus e permitir que Deus trate com ela, confiar que Deus vai tratar com ela da melhor maneira possível. E acima de tudo, não julgar jamais. Não temos o direito de julgar ninguém, porque com a mesma medida em que nós julgarmos alguém, é a medida com que nós seremos julgados. Então, que possamos, além do amor e da misericórdia por nós e pelo próximo, iniciar esse novo ano, essa nova caminhada, com amor e com a confiança de que somos criados simples e ignorantes, mas condenados, destinados à perfeição, no amor de Deus e na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, boa tarde.